Na recepção do meu casamento, eu estava ajeitando meu véu no reflexo de um painel de cobre que passei 3 meses restaurando à mão. O metal estava polido como um espelho e foi a única razão pela qual a vi. Minha sogra, Eleonora, estava parada bem atrás de mim. Ela não viu meus olhos no cobre. Ela só viu minha taça de champanhe sobre o bar. Eu a observei tirar um pequeno frasco de vidro de sua clutch e pingar 3 gotas transparentes na minha bebida. Eu não me virei. Eu não gritei. Esperei que ela se afastasse para cumprimentar a esposa de um desembargador. Então, com as mãos firmes de uma cirurgiã, eu simplesmente estendi o braço e troquei nossas taças. O veneno dela estava agora na mão dela e o verdadeiro drama do casamento estava prestes a começar. Deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Eu adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. A maioria das noivas estaria hiperventilando no banheiro depois de ver sua nova sogra tentar drogá-las. Mas eu sou uma arquiteta especialista em restauro. Lido com fundações em ruínas e falhas estruturais para viver. Pânico é um luxo que não posso me permitir. O que senti naquele momento não foi medo. Foi carga estática. Esse é o termo da engenharia para o imenso peso silencioso que uma viga suporta antes de decidir se vai segurar o teto ou se partir ao meio. Eu caminhei de volta para a mesa principal, meus saltos batendo em um ritmo constante contra o assoalho de madeira. Chequei meu pulso, 80 batimentos por minuto elevado, mas controlado. Alisei a seda do meu vestido e sentei-me ao lado de Eduardo, o homem que salvava a vida de crianças como cirurgião pediátrico, mas não conseguia ver que sua própria mãe era um patógeno. Ele apertou minha mão debaixo da mesa, seu polegar roçando minha aliança. Ele me olhou com tanto amor que quase doeu. Ele sussurrou que eu estava linda. Ele não tinha ideia de que a 3 metros de distância sua mãe estava bebendo o champanhe que ela pretendia que fosse minha destruição. Olhei para o outro lado da mesa. Eleonora já estava sentada. Ela estava entretendo meus pais rindo de algo que meu pai disse, desempenhando perfeitamente o papel da matriarca benevolente. Ela olhou para mim. Seus olhos eram frios, coisas mortas enterradas sob camadas de rímel caro. Ela ergueu a taça dela, a minha taça, em um brinde silencioso para mim. Um sorrisinho que dizia checkmate, querida. Ela pensou que era a arquiteta deste momento. Ela pensou que eu era apenas uma garota de sorte que tropeçou em sua dinastia, um problema a ser resolvido com um talão de cheques ou um frasco de produtos químicos. Peguei meu copo de água. Minha mão não tremeu. Tomei um gole lento e deliberado. A água estava fria. Tinha gosto de clareza. Observei Eleonora tomar outro gole do champanhe. Ela estava tão confiante em sua crueldade. Ela passou os últimos 2 anos tentando me demolir, tratando-me como uma invasora na vida de seu filho. Ela chamou meu trabalho de sujo. Ela me ofereceu uma fortuna para desaparecer, mas ela esqueceu uma coisa sobre arquitetos de restauro. Nós sabemos exatamente onde estão os pontos fracos, e sabemos exatamente quando uma estrutura está prestes a desabar. Eu pousei meu copo, sorri de volta para ela e esperei. Para entender por que não a impedi, porque não agarrei seu pulso e gritei pela polícia ali mesmo. Você precisa entender a arquitetura da nossa guerra. Isso não foi um crime passional súbito. Esta foi a fase de demolição de um projeto que Eleonora vinha gerenciando há 2 anos. Desde o momento em que Eduardo nos apresentou, eu era uma violação do plano diretor em seu mundo perfeitamente curado. Os Almeida Prado são o que as pessoas chamam de 400ões, o que geralmente significa que seu dinheiro é antigo e eles têm pavor de qualquer um que realmente trabalhe para viver. Conheci a Eleonora na inspeção da fazenda da família. Eu usava botas de trabalho e um capacete coberto de poeira de gesso. Ela olhou para minhas mãos como se fossem contagiosas. Ela perguntou a Eduardo bem na minha frente se ele estava contratando o pessoal para alguma reforma. Quando ele disse que eu era sua namorada, ela não sorriu. Ela apenas disse, "Ah." As ofensas nunca eram diretas, eram estruturais, pequenas rachaduras na fundação projetadas para me fazer desmoronar. Ela esquecia de me convidar para jantares de família. Ela me apresentava aos amigos deles como a pequena gerente de projetos do Dudu, ignorando meu mestrado e meu registro profissional. Mas a verdadeira falha estrutural aconteceu há 6 meses. Eu estava sentada em sua biblioteca. Ela deslizou um envelope creme pela mesa de mogno. Dentro havia um cheque administrativo de R$500 mil. Ela me disse que era um pacote de desligamento. Ela disse, "Você é uma garota adorável, Lívia, mas sejamos realistas. Você é da nova burguesia. Você constrói coisas. Nós possuímos coisas. Você nunca ficará confortável nesta mesa e estou apenas tentando te poupar do constrangimento de tentar." Eu olhei para o cheque. Era mais dinheiro do que meus pais ganhavam em 2 anos. Olhei para ela. Não o rasguei. Não o joguei na cara dela. Apenas o deslizei de volta pela mesa e disse,
Acho que você está subestimando o custo da mão de obra, Eleonora. Eu não estou à venda. Esse foi o momento em que seus olhos mudaram. Foi quando deixei de ser um incômodo e me tornei uma ameaça, e ameaças precisam ser neutralizadas. Na psicologia, existe um conceito chamado explosão de extinção. Aprendi sobre isso quando estudava como o estresse afeta os materiais de construção, mas se aplica perfeitamente a narcisistas. Quando uma criança percebe que gritar não está conseguindo o que quer, ela não se acalma. Ela grita mais alto, ela se debate, ela quebra coisas, ela escala seu comportamento a um pico frenético antes de finalmente desistir. É a última explosão desesperada de energia para forçar o mundo a voltar ao seu controle. A semana antes do casamento foi a explosão de extinção de Eleonora. Ela percebeu que os subornos não funcionaram, as ofensas não funcionaram, o casamento ia acontecer, então ela partiu para a terra arrasada. Na terça, ela ligou para nossa florista e tentou cancelar o pedido, alegando que a noiva havia morrido em um acidente de carro. A florista, graças a Deus, me ligou primeiro. Na quinta, a encontrei na suíte da noiva inspecionando meu véu. Quando ela saiu, havia um rasgo irregular na renda renascença. Ela alegou que prendeu em seu anel, mas eu conheço a resistência daquela renda. Você tem que querer rasgá-la. Eu consertei o véu com fio de ouro, uma técnica que uso em restauração. Não contei a Eduardo. Sabia que se contasse, ela distorceria tudo. Ela o manipularia, me chamaria de paranoica, diria que eu estava estressada e imaginando coisas. Ela contava com o fato de que seu comportamento era tão insano que nenhuma pessoa racional acreditaria. Então, quando vi o frasco na recepção, tudo se encaixou. Isso não foi aleatório. Isso não era apenas ódio. Esta foi a detonação final de sua explosão de extinção. Ela não podia impedir o casamento, então decidiu arruinar a memória dele. Ela me queria doente, ela me queria humilhada. Ela queria provar a cada convidado da alta sociedade naquele salão que eu era fraca, descontrolada e indigna do nome Almeida Prado. Ela queria um desastre. Eu apenas decidi deixá-la ser a vítima dele. O problema com a falha estrutural é que raramente é instantânea. Antes de um prédio desabar, ele geme, os rebites estouram, a madeira racha. Você só precisa estar quieto o suficiente para ouvir. O salão de festas estava barulhento com os aplausos quando Eduardo terminou seu discurso. Ele foi charmoso, autodepreciativo, perfeito. Ele se sentou e beijou minha bochecha sussurrando que era o homem mais sortudo do mundo. Então o salão ficou em silêncio. O toque de uma colher contra o cristal ecoou como um sino de alerta. Eleonora se levantou. Ela parecia majestosa em seu vestido prateado. Ela segurava a taça de champanhe, aquela com a borda dourada, aquela que ela havia contaminado bem no alto. O salão esperava. Ela sorriu para os convidados, depois voltou seu olhar para mim. Era o sorriso de um predador. O casamento? Ela começou sua voz projetando-se com aquela cadência praticada de colégio interno. É sobre parceria, é sobre saber quem você é e de onde você vem. Alguns de seus amigos na mesa 4 riram. E o mais importante é sobre confiança, saber que a pessoa sentada ao seu lado tem seus melhores interesses no coração. Ela me olhou diretamente nos olhos na palavra confiança. Eu não pisquei. Ergui meu copo de água. Eleonora ergueu o cálice envenenado. Ao casal feliz, disse ela. Ela virou a taça. Observei o líquido dourado desaparecer. Observei-a engolir. Um gole. 2. Ela esvaziou. Por um momento nada aconteceu. Ela se sentou parecendo triunfante. Ela se virou para meu pai e começou a falar sobre o handicap dele no golfe. 1 minuto se passou. Depois 2. Eu fiquei perfeitamente imóvel, minhas mãos cruzadas no colo, contando os segundos como um metrônomo. Aos 2 minutos e 40 segundos, o gemido começou. Eleonora parou de falar no meio da frase. Ela piscou rapidamente a mão indo para a garganta, seu rosto geralmente uma máscara de base pesada e com postura tornou-se um tom violento de cinza. Ela tentou se levantar, talvez para ir ao banheiro, mas a gravidade tinha outros planos. Seus joelhos cederam. Ela agarrou a toalha de mesa para se firmar, derrubando um arranjo de lírios caros com ela. Então, o emético fez exatamente o que a química ditava que deveria fazer. Não foi um desmaio educado. Foi violento. Eleonora soltou um som gutural e feio que silenciou o quarteto de cordas. Ela vomitou diretamente na mesa principal sobre o caminho de seda, a porcelana e a saia de seu vestido feito sob medida. O cheiro nos atingiu instantaneamente. A mulher que passou 60 anos cultivando uma imagem de perfeição intocável estava agora se contorcendo no chão na frente de 200 membros da elite da cidade. "Mãe!" Eduardo gritou pulando. "Mãe!" Ela olhou para ele, os olhos arregalados e sem foco ofegante. "Eu não!" Ela balbuciou. "Eu não me sinto!" Ela desabou de lado na bagunça que havia feito. O salão explodiu em caos, mas eu permaneci sentada por mais um segundo observando a ruína. Era feio.
Era trágico, e era exatamente o que ela havia encomendado para mim. Em uma crise, a maioria das pessoas entra em pânico. Enquanto os convidados gritavam e se aglomeravam, eu me levantei e assumi o controle. Pedi ao DJ para cortar a música. Instruí o coordenador a abrir caminho para os paramédicos. Eduardo estava no chão com ela verificando seus sinais vitais, seu treinamento de cirurgião em ação. Ele gritava comandos: pulso fraco, vias aéreas livres, pupilas dilatadas. Os paramédicos chegaram em 4 minutos. Colocaram Eleonora na maca. Ela mal estava consciente, gemendo algo incoerente. Enquanto a levantavam, sua bolsa de contas, que estava em seu colo, escorregou e caiu no chão. O fecho se abriu. O conteúdo se espalhou pelo assoalho, um batom, um espelho compacto e um pequeno frasco de vidro vazio. Tima. Eduardo viu. Ele congelou. Mas essa não era a prova do crime. Ao lado do frasco havia um pedaço de papelaria creme pesado dobrado em um quadrado. Eu me abaixei e o peguei. Sabia o que era antes de abrir. Era a caligrafia de Eleonora, uma escrita elegante e floreada. Caminhei até Eduardo. Ele estava olhando para o frasco, o rosto pálido. Dudu, eu disse. Minha voz era baixa, cortando o barulho. Leia isto. Ele me olhou confuso e então pegou o papel. Observei seus olhos percorrerem as palavras. Senhoras e senhores, devo pedir desculpas pela interrupção. Minha nova nora luta há anos com demônios pessoais. Esperávamos que o estresse do casamento não desencadeasse uma recaída, mas parece que o álcool foi demais. Por favor, perdoem a bagunça, nós vamos conseguir a ajuda que ela precisa. Era um discurso que ela havia escrito antes da recepção. Ela não tinha apenas planejado me deixar doente. Ela havia planejado a narrativa da minha destruição. Ela ia enquadrar meu envenenamento como um colapso bulímico de bêbada. Ela ia pegar o microfone enquanto eu estivesse vomitando e destruir minha reputação para sempre. Eu vi a mudança acontecer no rosto de Eduardo. É raro ver um homem se tornar órfão enquanto sua mãe ainda está viva. A preocupação desapareceu. O pânico desapareceu. Seus olhos ficaram frios. Ele olhou para o bilhete, depois para o frasco, depois para a mulher na maca. Ele finalmente viu a arquitetura da armadilha. Ele percebeu que o monstro não estava debaixo da cama. Era ela quem o colocava para dormir. Ele dobrou o bilhete e o colocou no bolso. Ele não olhou para mim. Ele olhou para o paramédico. Ela não teve um derrame, disse Eduardo. Sua voz soava como metal rangendo. Ela ingeriu um emético e um sedativo. Verifiquem a bolsa dela pelo frasco e chamem a polícia. O hospital cheirava a antisséptico e decisões ruins. Eleonora foi estabilizada em um quarto particular. As drogas foram removidas de seu sistema, mas a toxicidade legal estava apenas começando. A polícia estava esperando no corredor. O delegado Cardoso, um homem que parecia já ter visto dramas familiares suficientes para 10 vidas, estava tomando meu depoimento. Eu não precisava ser emotiva, eu só precisava ser eficiente. Abri o arquivo no meu celular. Enquanto os paramédicos colocavam Eleonora na ambulância, eu mandei uma mensagem para o gerente do local. Como eu havia restaurado a fazenda dos Almeida Prado, sabia exatamente onde estavam os pontos cegos e sabia exatamente para onde a câmera de segurança 4K atrás do bar estava apontada. Eu tinha a filmagem na minha caixa de entrada antes que a ambulância chegasse ao hospital. Mostrei o vídeo ao delegado. Marca de tempo 14:47. Eleonora olha ao redor. Ela pega o frasco. Ela pinga o veneno. Era a prova irrefutável de um crime. Eduardo saiu do quarto de Eleonora. Parecia 10 anos mais velho do que naquela manhã. Ele passou por mim por seu pai, que estava sentado com a cabeça entre as mãos, e foi direto ao delegado. Minha mãe está acordada, disse Eduardo. Sua voz era clínica distante. Ela quer fazer uma declaração. Ela confessou? Perguntou o delegado. Eduardo riu um som seco e sem humor. Não. Ela me disse que fez isso para me salvar. Disse que Lívia era uma aproveitadora que estava arruinando a linhagem dos Almeida Prado. Disse que um dia eu a agradeceria. Eu observei Eduardo. Este era o momento. A corda ia estourar ou ia nos estrangular. Eleonora havia jogado sua última carta. A defesa, mamãe sabe o que é melhor. Ela contava com 30 anos de culpa e obrigação para fazê-lo retirar as queixas. Eduardo enfiou a mão no bolso do smoking e tirou o papel creme. O discurso de desculpas pré-escrito. A prova da premeditação, disse Eduardo, entregando o papel. Minha mãe não tentou apenas agredir minha esposa. Ela planejou uma difamação. Ela escreveu isso antes do início da recepção. Isso prova a intenção. Eduardo não... sussurrou seu pai da cadeira. Ela é sua mãe. Eduardo virou-se para o pai. Não, disse ele. Ela é uma criminosa.
E se você pagar pelo advogado dela, você é cúmplice. Ele se voltou para o delegado. Eu vou prestar queixa e estou solicitando uma medida protetiva imediata para mim e minha esposa. Eu o observei assinar o depoimento. Foi a coisa mais romântica que eu já vi. Ele não apenas me escolheu, ele amputou o membro que estava nos matando, ele a cortou com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. Não houve lágrimas, apenas o som de uma caneta no papel finalizando o divórcio entre um filho e sua origem tóxica. Já se passaram 12 meses desde o casamento. Eleonora está atualmente cumprindo uma pena de 24 meses por lesão corporal grave e por colocar a vida de outrem em perigo. Seu advogado tentou argumentar insanidade temporária, mas o bilhete pré-escrito destruiu essa defesa. Você não pode alegar loucura temporária quando redigiu um comunicado de imprensa sobre isso com 3 dias de antecedência. Eduardo e eu não nos mudamos para a fazenda. Compramos um sobrado antigo para reformar do outro lado da cidade. Tem uma boa estrutura, mas precisa de trabalho, assim como nós. Estou sentada à nossa mesa da cozinha trabalhando em uma tigela que quebrei na semana passada. É uma técnica japonesa chamada kintsugi. Você não esconde as rachaduras, você as preenche com uma laca misturada com pó de ouro. A filosofia é que a peça é mais bonita por ter sido quebrada. A quebra é onde está a força. Por muito tempo pensei que um casamento perfeito significava ausência de conflitos. Pensei que significava superfícies lisas e dias fáceis. Mas Eleonora me ensinou algo valioso. Ela tentou nos estilhaçar. Ela tentou encontrar os pontos de tensão e martelá-los até que desmoronássemos. Mas ela calculou mal os materiais. Quando nos sentamos naquela sala de espera do hospital, vendo a polícia levá-la algemada Eduardo, e eu não desmoronamos. Nós nos fundimos, o trauma não deixou uma cicatriz, deixou uma costura de ouro. Confiamos um no outro com uma profundidade que a maioria dos casais nunca alcança porque nunca são testados. Eu sei com certeza absoluta que ele me escolherá, e ele sabe que eu verei as ameaças às quais ele é cego. Eu termino a tigela. As linhas douradas captam o sol da tarde brilhando mais do que a cerâmica original jamais brilhou. É imperfeita, é irregular e é inquebrável. Se você acredita que familiares tóxicos não merecem um lugar na sua vida, deixe um like e compartilhe essa história. E me conta nos comentários qual foi a coisa mais mesquinha que um parente já fez em um casamento que você foi